A graça e a paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, seja muito bem-vindo ao programa Café com Graça nesta manhã de quarta-feira. Eu quero desejar que este é o dia que o Senhor fez e você nele vai se alegrar e vai provar de toda a abundância dos céus sobre a sua vida. Os céus estão abertos sobre Jesus, mas nós estamos em Cristo, então os céus estão abertos sobre nós. E tem uma promessa empenhada sobre você. Você é filho amado de Deus. E hoje Deus vai manifestar o seu amor na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Se você está chegando por agora, se inscreva no nosso canal. Acione aí, coloque aí o seu polegar, né? Aquele joinha curtindo aí o nosso programa. Também acione as notificações, aquele sininho, para você ser avisado dos nossos programas. E eu quero convidar a todos para ter uma rotina, seja ao vivo ou o horário que você estiver assistindo esse programa. Coloque aí, copie aí o compartilhamento e lance isso nos grupos de WhatsApp, para que você possa despertar outras pessoas também a estudar a palavra de Deus. Amém? Nós encerramos ontem, começamos a falar sobre a queda, e ontem nós falamos sobre a atitude de Adão após o pecado. Nós falamos de Adão e Eva. Nós falamos para você que eles fizeram cintas de figueira, né? Cintas de planta, e tentaram cobrir a sua nudez após o pecado, mas o Senhor veio, matou um animal, derramou sangue, foi a primeira morte, e ele então cobriu Adão e Eva, mostrando que a redenção não pode ser feita pelas obras humanas, pelas obras da lei, pelo aquilo que o homem pode fazer. O homem não se recomenda diante de Deus. Você precisa do sangue, precisa do cordeiro que foi morto. Ok? A Bíblia diz também que eles se esconderam. E eu disse para você que você não deve se esconder de Deus. Pelo contrário, você deve correr para Deus. Todas as vezes que você errar, que você pecar, que você falhar, não corra de Deus, corra para Deus. E também encerramos falando sobre a questão da projeção da culpa, né? Deus perguntou a Adão: onde você está? O que é que você fez? E ele falou: eu estava tranquilo, mas a mulher que o Senhor me deu do fruto da árvore e eu comi. Então a culpa é dela. Deus olhou para a mulher e falou: o que é que você fez? Ela disse: não é culpa minha, é culpa da serpente. Ou seja, após o pecado, um começa a projetar culpa no outro. Mas aí eu encerrei dizendo que nós somos responsáveis pela nossa vida diante de Deus. Nós somos responsáveis. Então a salvação é uma questão individual, mas a minha vida diante de Deus também é uma questão individual. Então cabe a mim ter um posicionamento diante de Deus, uma resposta diante de Deus. Amém? Hoje nós vamos dar seguimento no verso 14. Vamos ler? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Então aqui nós temos a maldição sobre a serpente. O Senhor está amaldiçoando a serpente. Lembre você que Deus não amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou o homem e nem a mulher. Tudo bem, depois nós vamos falar sobre isso. Ele coloca restrições aqui. Mas, vamos lá, qual que foi a maldição sobre a serpente? Diz que ela ia rastejar sobre a terra. Não tem jeito de não falar sobre isso, né? Se ela vai rastejar, ou ela tinha pernas, ou ela tinha asas. Ou ela voava, ou ela andava. Porque a maldição foi essa. Ela não teria pernas e nem asa. Ou seja, ela agora vai rastejar sobre
a terra. Então, isso aqui aponta para a posição aonde o diabo atua. Compreende isso? Ou seja, ele atua no nível rasteiro. O diabo foi limitado na sua ação na terra. Então ele está limitado aqui, a agir aqui na terra. Esse é o lugar da sua habitação, da sua atuação, entende? Então, uma vez que nós estamos aqui, ele está aqui agindo. Mas você precisa entender que você está acima da atuação do diabo. Compreende isso? Então vamos pensar aqui comigo. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 2, verso 6, diz assim: "E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus." Então calma aí, vamos tentar entender. A maldição sobre a serpente é que ela ia rastejar sobre a terra. A serpente aqui aponta para Satanás, aponta para o diabo. Então, o lugar da ação do diabo é na terra, ele está agindo aqui, né? A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar, ele é o nosso acusador diante de Deus. Então, ele está agindo aqui. Mas a Bíblia diz que quando Cristo ressuscitou, ele nos ressuscitou também, né? Porque nós morremos para esse mundo e no batismo ressuscitamos para uma nova vida. E a Bíblia diz que ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Na terra? Não, nos lugares celestiais. Então nós estamos em uma esfera superior. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Os nossos pés estão na terra, mas a nossa mente, o nosso coração está posicionado diante de Deus. Como que o diabo age na vida do homem? Você tem que saber onde você está. Então, se o diabo conseguir tirar você da sua posição e trazer você para o nível da terra, ele vence a batalha sobre a sua vida. Entende? Então, um é a sua condição na terra, outra é a sua posição diante de Deus. Um são os fatos que estão diante de você, outra é a palavra de Deus que está declarando uma verdade sobre a sua vida. Exemplo: eu estou doente, mas a Bíblia diz que eu sou curado. Então eu tenho uma condição e eu tenho uma posição. O que o diabo faz? Tira a gente do ambiente da fé, tira a gente da posição que nós estamos diante de Deus e traz a gente para o nível da terra, porque aqui ele vence a batalha. Mas enquanto nós estivermos olhando para o autor e consumador da nossa fé, enquanto nós estivermos entendendo a nossa posição diante de Deus, que é assentado com ele nas regiões celestiais, a nossa visão é outra. A nossa vitória é garantida. Consegue entender? Então isso aqui mostra um posicionamento de Satanás, aonde é a atuação dele. Ele atua aqui na terra, na terra. Amém? Mas aí a Bíblia diz também que ele vai comer pó. Volta lá no texto, 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre, e comerás pó todos os dias da sua vida. Então a serpente, além de perder perna ou asa, não se sabe, vai rastejar sobre o ventre, agora ela também vai comer pó todos os dias da sua vida. Não precisa de explicar isso para você. Cobra não come pó. Cobra come animais, ratos, né, bichos, entende? Cobras grandes como sucuri, come bezerro, né, cachorro, que tiver na beira do rio. Então, cobra não come pó. Então, nós precisamos entender isso aqui. Primeiro, ela vai agir ao nível da terra, vai rastejar sobre a terra. Então, a ação do diabo é aqui. Agora, ela vai comer pó. Vamos entender, então. Quem foi criado do pó da terra? O homem. Mas, eu falei para você que o homem é espírito, alma e corpo. A pergunta é: qual parte do homem foi criado do pó da terra? Foi o corpo do homem, a carne do homem. Então Deus pegou o pó da terra e criou o corpo do homem. Soprou nele o fôlego de vida, que é o espírito do homem. A junção do espírito
Com o corpo produziu o quê? A alma. E o homem passou a ser a alma vivente. Entende? Qual parte do homem foi criada, formada da terra? Foi o corpo. E eu falei para você que com a queda, o corpo virou carne. Tendência da carne. Entende? Se a serpente, que aponta para Satanás, vai alimentar do pó da terra, o que que alimenta então a serpente? As obras da carne. Tudo que o homem faz na obra da carne, na força da sua carne, é alimento para serpente. Alimento para serpente. Então preste atenção no que eu vou te dizer. O caminho para mim e para você é andar no espírito. Andar no espírito. Falei aqui diversas vezes. Deus fala do nosso espírito, nós contactamos Deus no nosso espírito. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que andar no espírito. Se eu andar na carne, eu alimento o diabo. Eu alimento a serpente. Entende? Paulo chega a dizer, Romanos 8:8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entende? Não podem agradar a Deus. Então, nós agradamos a Deus na esfera do espírito. Nós não agradamos a Deus na esfera da carne. Na carne, andar na carne só satisfaz e só alimenta o diabo. Essa é a vontade do diabo. É que nós saiamos da nossa posição, saiamos do nosso andar no espírito e venhamos andar na força da nossa carne. Então, a força da carne de Abraão levou eles a gerar Ismael. Mas a força do espírito, de depender de Deus, quando nenhum deles poderia ter filhos mais, eles tiveram Isaac na força do espírito. O que agradou a Deus? Quando Deus pede para Abraão sacrificar, fala para ele, sobe no monte, sacrifica teu filho, teu único filho. Por quê? Porque Deus não reconhece aquilo que é da carne. Porque aquilo que é da carne é alimento para a serpente, alimento para Satanás. Mas o Senhor só reconheceu aquilo que é fruto do Espírito. Então preste atenção, conclua isso de uma vez por todas na sua vida. Deus não está preocupado no que você tem condições de fazer. Deus está preocupado naquilo que Ele pode fazer através de você. Mas para Ele fazer através de você, você tem que abandonar a força da sua carne e depender de Deus. Paulo chega a dizer: eu não fui ministrar entre vós com sabedoria humana, mas eu fui ministrar entre vós com poder do Espírito, com manifestação de poder. Paulo estava dizendo para os irmãos que é esta a verdadeira obra de Deus. É o tudo posso. Não é o tudo eu posso, mas o tudo posso naquele que me fortalece. Então, a obra de Deus é diferente de tudo mais que você conhece. Lá fora, as pessoas são experts. Lá fora, as pessoas têm força humana. Mas aqui não. Aqui a força humana tem que ir para a cruz. E você tem que depender de Deus. Por isso que a serpente iria comer o pó. Mas nós temos, depois dessa queda e dessa maldição sobre a serpente, o Senhor lança uma palavra que é uma promessa de redenção. Está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui agora tem uma promessa. Uma vez que Adão caiu, que o pecado entrou em cena, né? A maldição veio sobre a serpente. O Senhor lança agora uma promessa. Qual que é a promessa? A promessa que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E a serpente feriria o calcanhar da mulher. Tudo bem, a mulher aqui é Eva. Mas a mulher, eu disse para você, que aponta para a igreja. É um símbolo da igreja. Entende? Eu falei para você também que todos nós temos que assumir uma posição de mulher diante de Deus. Você lembra as 3 coisas que eu falei que a mulher precisa ter? A mulher, ela é frágil, ela é a parte mais frágil, ela é dependente e ela é submissa.
O homem é líder, sacerdote e provedor, mas a mulher é frágil, dependente e submissa. Então, essa é a posição de todos nós diante de Deus. Nós precisamos assumir essa posição diante de Deus. E eu falei disso aí alguns dias atrás, que nós diante de Deus somos noiva. Então, nós somos frágeis diante de Deus, mas fortes diante do mundo. Nós somos dependentes de Deus para manifestar poder diante do mundo. Nós submetemos a Deus para cumprir a missão no mundo. Entende o que eu estou dizendo? Então, ele lança agora uma promessa: que a mulher teria um descendente. E esse descendente iria pisar na cabeça da serpente. Então, existe aqui agora uma guerra. Uma guerra. E aí é um grande equívoco na vida de muitos irmãos, né? Eles dizem o seguinte: não, pastor, porque realmente tem uma guerra entre Deus e o diabo. Não, não tem guerra entre Deus e o diabo. Não tem como existir guerra entre Deus e o diabo. Como é que existe guerra entre um elefante e uma formiga? Entre o Criador e a criatura? Não, não, não tem. A guerra foi estabelecida entre a mulher, o seu descendente, e a serpente. Entendeu? Então, uma guerra entre a mulher e a serpente. Não é entre Deus e a serpente. Não, a guerra é entre a igreja. A igreja está em guerra. Entende? Você tem que entender que esses conceitos que são lançados aqui em Gênesis, eles vão se desenvolver e vão finalizar em Apocalipse. Lá em Apocalipse 12, você tem as três coisas lá. Você tem a mulher, você tem a serpente e você tem o filho da mulher, o descendente da mulher. Está lá em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve de frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus ao trono. Então, os mesmos elementos que tem em Gênesis, tem em Apocalipse. Em Gênesis, você tem a mulher, o descendente da mulher, e você tem a serpente. Mas em Apocalipse 12, na conclusão de todas as coisas, você tem a mulher, que virou agora uma mulher universal, você tem agora a serpente, que virou um dragão, e você tem o filho, que virou o filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. Então você tem as sementes que foram semeadas em Gênesis, vão se desenvolver e vão finalizar em Apocalipse. Agora você precisa entender que a guerra não é entre Deus e Satanás. A guerra é entre a igreja e Satanás. E o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Entende? Mas a pergunta que nós temos que responder é o seguinte: quem é a descendência da serpente? Quem é a descendência da serpente? Então isso aqui aponta para o povo que segue Satanás. Pastor, mas tem alguém que segue Satanás? Mas tem muito. Vamos ler alguns textos para você entender. Mateus 3,7 diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista diz o quê? Para os fariseus, os religiosos da época: raça de víboras. Chamou eles de cobra, chamou eles de serpente. Por quê? Porque eles são a descendência da serpente. Então, cuidado com a religião. Cuidado com a religião. Entende? Eu sempre tento explicar isso, às vezes muitos não entendem. Para quem olha de fora e olha para nós, ele vai falar: não, você é religioso? Sim, nós somos religiosos. Para esse termo, nós somos religiosos. Mas tirando a pessoa lá fora e indo aqui para dentro, nós não somos religiosos. Entende? A religião é outra coisa. Religião é o sistema da lei. Religião, eu falei para você, ela te cobra alguma coisa. A religião coloca um sistema para você que você tem que fazer para ser abençoado. Não, não, nós não somos religiosos.
Nós compreendemos a mensagem do Evangelho. Nós recebemos tudo de graça. Agora nós queremos relacionar com o Senhor um relacionamento de filho e pai, de pai e filho. Entendeu? A religião é outra coisa. A religião são os fariseus e os saduceus, que João Batista chamou eles de quê? Raça de víboras. Lá em Mateus 13:38 diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Eu já vi muita gente dizendo o seguinte: cuidado, na igreja tem joio e tem trigo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Na igreja não tem joio e trigo. Na igreja só tem trigo. Se é igreja, só é trigo. Entende? Agora, o texto está dizendo que o campo é o mundo. O campo é o mundo, não é a igreja. Igreja é outra coisa. Então, no campo, que é o mundo, então tem a igreja e tem outras pessoas. Tem os filhos de Deus e tem outras pessoas. A Bíblia está dizendo que o trigo são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do maligno. Por que são filhos? Porque é a descendência da serpente, entendeu? A descendência da serpente. Então é muito importante você perceber isso nos textos da palavra de Deus. Tem sim os filhos do diabo, os filhos do maligno. João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus está dizendo para esses religiosos: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ou seja, tem filhos de Deus, mas tem filhos do diabo. Tem filhos de Deus e filhos do diabo. Jesus chega a dizer que no mundo só tem dois lugares para estar, seguindo a Deus ou seguindo a Satanás. Muita gente pensa: eu não sigo a Deus, mas também não sigo Satanás, não tem jeito. Quem não é por mim é contra mim, quem não, por mim não ajunta, espalha, não tem um ponto neutro. Entende? No mundo espiritual não tem ponto neutro, ou é ou não é. Entende o que eu estou dizendo? Então aqui tem a descendência da mulher, mas tem a descendência da serpente. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então você precisa entender isso. Você não é pecador. Você não é pecador. Se você creu, você não é pecador. Aí fala: pastor, mas a Bíblia diz que eu sou pecador. Não, entenda a mensagem do Evangelho. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Nem todo mundo que faz pão em casa é padeiro. O fato de você pecar não quer dizer que você é pecador. Pecador é o padeiro que acorda de manhã com o objetivo de fazer 2.000 pães. Esse é pecador. Mas alguém que faz um pão em casa não é pecador. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós pecamos. Pecamos. E se pecamos, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas não somos pecadores. Por quê? Quem é que vive na prática do pecado? É o pecador. Esse não procede de Deus. Esse procede do diabo. Então, todo aquele que vive a prática do pecado, ele não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ele peca, ele fica angustiado, ele fica mal, ele se arrepende e fala: Senhor, muda a minha vida. Entende? Eu não estou dando conta de me livrar disso, mas eu quero ficar livre. Totalmente diferente do que aquele que vive na prática do pecado. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Não tem nada mais claro do que isso. Então, a manifestação vai acontecer nos filhos de Deus e nos filhos do
diabo. Vai manifestar. Porque assim, com o passar do tempo, cada árvore tem que gerar os seus frutos. Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Nós conhecemos as árvores pelo fruto. Pelo fruto. Entende? Então, os filhos de Deus vão manifestar os frutos do Espírito. Os filhos do diabo vão se manifestar obras de Satanás, do diabo, obras malignas. Entende? Então, cuidado, cuidado. Por quê? Para você não interpretar errado. Quando você vê alguém tendo uma atitude errada, e você falar, não, é filho do diabo. Não, não é. O fato de alguém errar, o fato de alguém pecar, não quer dizer que ele não é nascido de novo. Volto a dizer para você que aquele que vive na prática do pecado é porque está manifestando nele as obras que são próprias dele. Ninguém consegue fingir muito tempo. Ninguém consegue se segurar muito tempo. Quando alguém fala, ele mostra quem ele é. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Aí você fala, é verdade. Não, mas tem outras coisas inseridas nessa verdade. Não é só o que você fala, é o que você faz também. As suas atitudes demonstram quem você é. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: vai ser manifesto quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Por quê? Porque os frutos são inegáveis. Entende? Com o passar do tempo, tem que ir ajustando. Árvores boas dão bons frutos. Árvores más dão maus frutos. Compreende o que eu estou dizendo? É assim que é. Não tem como negar. Cada um produz segundo a sua espécie. Cada um produz segundo a sua natureza. Então, essa aqui é a descendência da serpente. A descendência da serpente está aí. Existe guerra? Existe. Entre quem? Entre a mulher e a serpente, e a descendência da serpente. Jesus foi perseguido por quem? Pelos religiosos, pelos descendentes da serpente. Quem é que crucificou Jesus? Os religiosos, os descendentes da serpente. Quem são aqueles que ficavam o tempo inteiro testando Jesus? Os descendentes da serpente. Eles estão aí. Tem muito descendente da serpente aí, que estão na religião. Então, cuidado com a religião. Coloque no seu coração, não queira ser um religioso. Religião é tudo aquilo que você faz para Deus sem Deus. Então, esse é um princípio católico. As pessoas, quando católicas, eram devotas de um santo. Então, elas faziam coisas para agradar aquele santo. Aí elas se converteram, agora querem fazer as coisas para agradar a Deus. Não, não. Deus já está agradado. Deus já se agradou de Cristo. Entende? Então, entenda esse princípio. Corra da religião. Porque a religião, ela é contra Deus. Mas nós não somos religiosos. Nós somos filhos que se relacionam com o Pai. Filhos que se relacionam com o Pai. Isso é chamado de cristianismo. Os cristinhos que relacionam com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor possa abençoar você nesta manhã de quarta-feira. Amém? Vamos orar? Vamos orar e amanhã nós vamos continuar falando sobre a descendência agora da mulher. Falamos sobre a descendência da serpente e vamos continuar amanhã falando sobre a descendência da mulher. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão. Declaro que tudo que ele fizer hoje vai ter a manifestação do teu favor, da tua graça sobre a vida dele. Enche o coração dele de alegria e de paz, para que ele possa desfrutar de dias de alegria na tua presença. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã temos um encontro marcado aqui, 8 horas, no programa Café com Graça.